Em outras palavras, diferente de outros filmes da própria Marvel, não param um assunto para fazer piada. O normal é ouvir aquela dica de não conhecer os ídolos para que não gere alguma decepção. Não é essa a proposta de As Marvels, muito pelo contrário. Conhecer a pessoa que você admira e se inspira pode ser uma boa. Pode ser tão bom que você pode até inspirá-la em vez de só se inspirar por ela. A dica vai além, né? Conheça seus ídolos e ídolos conheçam seus fãs. Em As Marvels, os poderes da Carol Danvers, a Capitã Marvel, se entrelaçam aos poderes da Kamala Khan, a Miss Marvel, e aos da Monica Rambeau. Tudo isso como fruto de uma anomalia espacial. E agora, juntas, esse trio precisará barrar mais uma ameaça Kree e tentar, de alguma maneira, também organizar de volta as suas condições iniciais. O filme é dirigido e escrito pela excelente Nia da Costa, que traz de volta Brie Larson como Capitã Marvel, Iman Vellani como Miss Marvel e a Teyonah Parris como Monica Rambeau. O texto propõe inicialmente uma Carol Danvers um pouco amarga, que quer resolver tudo sozinha e que sente o peso de algumas decisões do seu passado recente. Porém, sem poder decidir muito a respeito disso, ela se entrelaça com a Kamala Khan e a Monica Rambeau, e a primeira talvez é, sei lá, a fã número 1 da Capitã Marvel, e a segunda tem a Carol Danvers, a Tia Carol, como uma modelo, né? Uma modelo a quem se inspirar, como uma pessoa também que aquece as suas memórias afetivas relacionadas à sua mãe. Então isso faz que a Carol Danvers saia do lugar de onde estava, desse inicial amargor, né? A Carol, portanto, é levada a se juntar, a fazer parte de uma equipe, enquanto tudo que ela quer é simplesmente resolver sem pensar na jornada de dividir essas resoluções com outras pessoas. A dinâmica do filme começa dessa conexão forçada e depois vai aos poucos se resolvendo. O carisma avassalador da Iman Vellani, mais uma vez todo depositado na sua Miss Marvel, transborda tanto a ponto de fazer esse tom amargo da Carol Danvers se adocicar rapidinho e essas barreiras invisíveis da Monica Rambeau caírem aos poucos. Passamos de uma Carol Danvers difícil de entender, isto é, de saber se ela tá chateada ou apenas amargurada ou apenas se protegendo de novos traumas, para uma compreensão que ela sempre precisou de amigas, de companheiras de aventura e de não ficar apenas sozinha com um gato. Ao mesmo tempo que Mônica precisava de carinho e a Kamala de reconhecimento para finalmente se colocar como a heroína que pensa ser. E aí a Carol se vê refletida na paixão e na devoção da Kamala Khan, que com sua energia, com a sua admiração, reverte o papel inicial, o papel tradicional na relação entre fã e ídolo, e passa a inspirar a sua própria heroína. Isso toca num ponto muito interessante. Heróis que são dignos desse status podem gerar uma conexão tão real com seus admiradores que se transformam de figuras distantes em amigos íntimos. Essa ideia, inclusive, é usada no começo do filme quando entramos na imaginação da Kamala Khan, que serve tanto para trazer esse assunto à tona, como também para apresentar um pouco a personagem, né? Até para quem não assistiu a série Miss Marvel, né? A série específica da personagem. E assim, a Kamala Khan, que deveria única e exclusivamente se inspirar, acaba sendo também inspiradora. As três personagens principais se fundem em uma sinergia que torna-se o coração do filme, o coração da narrativa, uma vez que toda a dinâmica vem das possibilidades geradas dessa unificação, vem dessa combinação. Mônica, com sua abordagem mais científica, dentro daquele contexto, é bom que se diga, mais científica e mais pragmática, Kamala com seu entusiasmo juvenil e a Carol Danvers com um tom mais grave, mais dramático. A partir daí, toda a dinâmica do filme se dá esteticamente a partir das características principais das três quando vistas separadas, e depois há uma nova estética quando elas, de fato, se unificam, não só se juntam de maneira forçada, mas se unificam. Por exemplo, trilha e montagem são mais relacionados a Kamala Khan, mas quando se pensa em heroísmo, vem um tom mais épico, um tom mais cósmico, puxado pela Capitã Marvel. Depois de um tempo, depois de tantas trocas, tanto vai e vem, o filme assume uma certa originalidade quando consegue fazer esse mix entre o jovem, o pueril, enfim, a leveza da Kamala, com esse tom um pouco mais pesado que inicialmente a Capitã Marvel traz, e isso vai aos poucos se diluindo. A troca de lugar entre as três faz excelentes cenas de ação, excelentes cenas de luta, e mostra como fazer 2 ou 3 núcleos diferentes existirem sob um mesmo propósito. Tanto nunca ficando distantes demais nesses núcleos, como também todos os núcleos no mesmo ritmo, na mesma pegada. E de quebra, essa dinâmica faz um trabalho eficaz de diminuir o alcance dos poderes da Capitã Marvel, que é um problema, né? Essa escolha narrativa aí de colocá-la mais próxima das duas humaniza uma figura quase onipotente,
e reforça uma mensagem que, desta vez, os desafios apresentados não poderão ser enfrentados isoladamente a partir de tudo que ela tem a oferecer. Isto é, o seu potencial tem que ser diminuído, mas é diminuído por conta de um motivo, de uma boa justificativa da narrativa. E assim, nenhuma das três parece coadjuvante, mesmo tendo essa figura magnânima da Capitã Marvel, né? Nenhuma das três parece coadjuvante ali no filme, e menos ainda tão protagonistas assim que roubam o brilho da outra. Aparecem as três como peças centrais que se complementam, oferecendo uma dinâmica que mantém a narrativa quase sem pausas e com muito fôlego. Aí vem um problema, né? Tanto fôlego e tanta agilidade tem um preço. O filme aparenta ter sido projetado para ter uma duração maior do que tem. Ele tem uma duração curta se comparado a outros filmes da Marvel e também à cultura recente dos blockbusters de ficarem para além das 2 horas. E essa sensação se dá quando as elipses narrativas saltam rapidamente de uma cena para outra. Alguns assuntos não são tão sentidos quanto mereciam ser sentidos. Não são debulhados e aí perdem um pouco o peso. Pior, algumas lacunas desafiam o entendimento inicial até de coisas mais simples que o roteiro coloca, assim. Tem algo que não chega, nem beira a complexidade, mas você não consegue entender porque a trama já tá correndo, já tá partindo para um próximo assunto. E eu não falo de toda essa pseudociência das situações aqui, não é isso. Eu falo realmente de conclusões que as personagens chegam e que a gente não vê o caminho para essa conclusão ser atingida, ser, né, realizada. Parece uma montagem meio TikTok, o que, para ser justo, se conecta diretamente com o público que a Kamala Khan pede, mas que atrapalha na coesão quando o filme é pensado de maneira mais geral. Para reter o espectador, né, os vídeos curtos de redes sociais ficam eliminando todo e qualquer excesso. Eliminam espaços, eliminam respiros e muitas vezes exageram cortando o final de uma palavra para já começar a outra frase. É como se literalmente a montagem nos prendesse, mesmo que os entendimentos de pontos específicos fiquem comprometidos. Só que a questão é que nesses vídeos curtos você consegue voltar rapidamente, você consegue assistir tudo de novo. No cinema não, né? Então algumas conclusões ou parecem jogadas em tela, ou são explicadas de maneira tão rápida que dá vontade de voltar 10 segundos para entender melhor o que acabou de ser dito. E olha que não é esse negócio tão difícil assim, como eu estava dizendo, mas que, se falado muito rápido, fica difícil de entender. Fica difícil de chegar junto com a turma ali, né, da cena, de chegar junto a uma conclusão. Porque quando se está pensando em uma conclusão, já vem a próxima, e depois a próxima, e depois a próxima. É difícil de gerir. Inclusive, às vezes, é difícil de gerir impactos relevantes das personagens a partir de grandes consequências que a história propôs. E aí algumas coisas têm um peso bem diminuído, como eu disse. Eu não gosto desse aperreio da narrativa proposta pela montagem. Não gosto mesmo. Eu acho que isso tira, sei lá, uma nota de excelência do filme, que tem muitas soluções interessantes. Outros filmes da Marvel têm esse apelo dessa narrativa desconjuntada, mas não necessariamente por conta da pressa. Nos outros é mais uma desorganização mesmo. Aqui não é desorganização. Aqui é essa vontade de sempre ir para o próximo assunto, né? Eu entendo que isso é um reflexo dessa geração, representa muito bem como essa geração consome conteúdo hoje em dia, mas quando se pensa o filme como um todo, sei lá, parece retalhado demais. Um elemento que chama a atenção, e aí por outro lado, né, do ponto de vista da narrativa, um elemento que chama a atenção é como a vilã é utilizada. Eu costumo dizer que o roteiro é basicamente objetivo e obstáculos. Já disse isso diversas vezes. O objetivo do protagonista, né, e obstáculos para esses objetivos que trazem consigo os conflitos e os problemas que garantem a narrativa. Em vez desses objetivos virem, nesse caso aqui das heroínas, eles vêm da vilã. As heroínas, por sua vez, são os obstáculos da intenção inicial dessa vilã. Apesar de bem simples, é uma vilã que quer algo e pronto. E essa leve inversão de valores elimina a necessidade de explicar demais as motivações das heroínas. E aí nesse ponto a pressa faz sentido, né? Colabora com essa pressa do filme, mas não faz o filme se tropeçar nessa pressa, diferente do que a montagem como um todo propõe, sobretudo para as conclusões que são dadas. A antagonista também, ela vem como um instrumento para o desenvolvimento das heroínas, desafiando-as e trazendo à tona aspectos das suas personalidades que elas queriam que permanecessem ocultos, né? Não necessariamente a Kamala Khan, mas a Monica Rambeau e sobretudo a Capitã Marvel. E aí o entrelaçamento das três, né, proporcionado pela vilã, já promove isso muito rapidamente.
e aos poucos as barreiras, os escudos, né, as defesas vão caindo e o filme vai entrando na certa leveza que a própria Kamala Khan propõe. A vilã, então, não é apenas um obstáculo a ser superado, ela é inicialmente fruto de uma intenção antagônica e depois um catalisador para a união e o crescimento individual da Kamala Khan, da Carol Danvers e da Monica Rambeau. É o oposto do que geralmente acontece com as ameaças de um filme mais simples, como é as Marvels. A fase cósmica da Marvel, ela costuma me desanimar um pouco, né? Isso é um ponto que eu sempre trago. Ela tem esse jeito de tornar tudo possível, às vezes até fácil demais, o que pode tirar a atenção e a gravidade de algumas histórias. Em Guardiões da Galáxia, por exemplo, essa abordagem leva a um exagero, a um escracho intenso, onde tudo é levado a esse extremo, né? Esse absurdo. Só que tem a mão forte do James Gunn que consegue manejar esse escracho e aí não se perde. Só que não é fácil fazer o que o James Gunn faz. Toda uma fase de quadrinhos com histórias apenas estapafúrdias porque tá no cosmos, porque tá no além, e aí muita coisa fica sem conexão. Isso nos quadrinhos. As Marvels, ainda que esteja nesse contexto cósmico da Marvel, resolve essa questão, que me incomoda inicialmente em todos os filmes desse contexto, ao manter a humanidade das três personagens muito marcantes nessa história. O filme não perde a noção de humanidade um segundo, mesmo com a presença de uma Capitã Marvel quase deificada, coisa que é alvo de brincadeira em um trecho aqui do filme, né? Em um trecho aqui dessa história. E essa escolha de colocar a humanidade sempre presente é muito boa, porque apesar das altas propostas que a abordagem cósmica traz, o coração da trama permanece no quão humanas as três são, ou as que não estavam sendo precisam ser, e também o quão falhas por isso elas são, né? Falhas no relacionamento inicial, falhas no entendimento de uma para com a outra também no início, falha no entendimento de algumas ações que teve no passado e falhas que vão sendo desconstruídas. E com isso, elas compartilham, a partir daí, as glórias de serem humanas que estão em posições absurdas, né? Posições exageradas. E aí o filme consegue, a Nia da Costa consegue equilibrar muito bem essa chateação que eu tenho do universo, dessa fase cósmica da Marvel, com todo o exagero do heroísmo da Capitã Marvel. Isso é muito bem equilibrado, só colocando doses especiais ali de humanidade. E aqui entra a importância de usar os pais da Kamala Khan, porque geralmente pais, né, elementos como esses vêm mais como penduricalhos, são elementos mais laterais, e aí surgem como penduricalhos que atrapalham o andamento de uma narrativa, ainda mais uma que se propõe ter tanta velocidade, tanto alvoroço. Os pais da Kamala são um exemplo perfeito de como não fazer um penduricalho atrapalhar a dinâmica central da narrativa. Eles adicionam uma camada extra de leveza, uma qualidade que a Kamala por si só já carrega, mas que agora não pôde carregar 100% porque tinha questões maiores a resolver, e eles nos remetem também ao frescor absurdo dos primeiros episódios de Miss Marvel, coisa que se perde com o decorrer da série, provando que eram personagens certos na história errada, tanto eles quanto a Kamala Khan, mas enfim. E a presença deles vai trazendo essa proposta de diluir muito a tensão. Só que a Nia da Costa, ela consegue manter a tensão e fazer o humor exercer quase que uma vibração igual, porque as duas estão em trilhas paralelas, sem que uma comprometa a outra diretamente. Então, o exagero de um lado não atrapalha o exagero do outro não atrapalha o exagero do lado de lá. Em outras palavras, diferente de outros filmes da própria Marvel, não param um assunto para fazer piada. O núcleo sempre tá lá fazendo piada, né? Ele aparece como um flash. E o outro núcleo tá lá em busca de resolver as questões que pode ou não ter momentos mais leves. E assim tira o peso da Kamala estar sempre tendo que entregar humor e colocam isso nos seus pais. O humor não interrompe o fluxo da narrativa. Esse é o ponto. Ele vem naturalmente a partir de contextos específicos onde esse humor pode acontecer livremente. E aí, quando o núcleo central precisa ser bem-humorado, faz isso sem medo, né? As Marvels, ele não tem muito receio, muita vergonha da bobagem pura. Colocam a Capitã Marvel como uma princesa de um povo extremamente estranho, que canta pra tudo, né? Apenas canta e dança como se estivesse no musical da Disney. E por mais bizarro que pareça, fazer a Capitã Marvel ser uma princesa Disney não impede que em seguida venha uma cena de ação e aniquile com toda essa patifaria que estava sendo montada. E aí isso reflete
a própria fluidez da juventude atual que o filme quer abraçar, né? Uma juventude que muda de humor e de interesse em um piscar de olhos. Então não pode demorar muito tempo ali no assunto, o que é bom nesse sentido, porque o assunto era uma patifaria completa, e já vai para outro assunto, e assim o filme fica pulando de um galho para o outro. Em conclusão, as Marvels se aventuram além da simples exibição de poderes e pirotecnias cósmicas, abraçando a humanidade intrínseca ali das suas heroínas. A jornada da Carol, da Kamala e da Mônica, repleta de ação, de humor e de coração, oferece uma perspectiva bem interessante e uma dinâmica fácil de se deixar levar desde o começo, desde a primeira luta. Por outro lado, pressa demais em alguns aspectos quase colocam essa dinâmica a perder. A montagem atrapalha entendimentos mais pontuais, sacrifica o respiro entre um bom diálogo e uma boa cena resultante desse diálogo. O papo inicial do filme é um bom contrassenso à ideia de que as falhas dos ídolos os colocam em lugares necessariamente ruins. Kamala mostra que não, transborda seu carisma e leva a Capitã Marvel para um estado mais humano que vinha sendo abandonado por ela por viver cada vez mais sozinha e cada vez mais distante. Mônica, por sua vez, pega o melhor das duas, a leveza de Kamala e a altivez da Capitã Marvel, e se recoloca no universo cinematográfico da Marvel com uma relevância que vai ser bem curiosa de acompanhar daqui para frente. É um filme simples, com propostas singelas, mas faz essa singeleza funcionar muito bem a seu favor. As Marvels prova que a simplicidade pode ser poderosa e que mesmo na presença de falhas técnicas, gritantes eu diria, como é a questão da montagem, a essência da história, a unificação dessas heroínas geram excelentes momentos para essa história acontecer e não depender tanto desse grande universo cinematográfico da Marvel. E ainda assim depende, e ainda assim faz o universo depender dele, né, desse filme aqui. Eu gosto muito dessa singeleza, para mim o ponto alto aqui de As Marvels. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. E já que você chegou até o final do vídeo, você é uma pessoa especial, então deixa aquele like e também se inscreva aqui no canal. Peço para que você vá lá na descrição aqui desse vídeo e também dê uma olhada nos meus livros. 2 livros e um conto. 2 livros lançados aqui, né? Você pode adquirir lá na descrição. E um conto, né? O Atire-se, que já está disponível na Amazon para você ler no Kindle ou no seu leitor eletrônico. No mais, um forte abraço em vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.